Bom dia, pessoal. É, Mais uma vez, nós aqui, né? Vou estar explicando aqui um videozinho rápido aqui do material da aula de hoje, tá? É, então, a aula de hoje a gente vai entrar com o conteúdo de produto fatorial, tá? Dando continuidade, análise combinatória, e agora a gente já entra no produto fatorial. É, Colocando aqui em tela, no caso, o material. Aí tem aqui o tópico aí, fatorial de um número natural. Vocês vão fazer uma leitura aí dessa parte inicial, né? Aqui tá as condições. Aqui tem algumas condições aqui da fórmula aí. Se n é igual a zero, então o fatorial de zero sempre vai ser 1. Isso é uma condição, tá? Se n igual a 1, então o fatorial de 1 sempre vai ser 1, tá? Então essas duas situações aí, que se o fatorial de 0 sempre vai ser 1, o fatorial de 1 sempre vai ser 1 também, tá? E aí a partir do 2, a partir do 2, para qualquer produto fatorial, sempre aqui, ó, esse n aqui, ó, ele vai decrescendo, tá? N, no caso, esse n aqui é o número do produto fatorial que você quer encontrar. Então, n vezes n-1, n-2, e assim vai decrescendo, até chegar no último, que é o 1, tá? É uma multiplicação aí de forma decrescente. Então, isso que é o que chamamos de produto fatorial, tá? Aí, dando continuidade aqui, ele traga alguns exemplos aqui, ó, por exemplo, o fatorial de 2, 2 vezes 1, 2 vezes 1 igual a 2. O fatorial de 3, fatorial de 3 vai decrescendo, 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. O fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. O fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120. Bom, e assim por diante, né? A partir daí a gente pode calcular qualquer produto fatorial. Então, a fórmula é denominada como isso, ó. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. E aí vai decrescendo, né? Para qualquer conjunto aí dentro dos números naturais. Bom, dentro dos números naturais, exceto o zero, né? Porque o zero tem aquela exceção. Aí aqui ele traga os exemplos aqui, né? Traga mais alguns exemplos aí. Aqui, por exemplo, ele nos fornece aqui um exemplo aqui, ó, com a divisão de produtos fatoriais. Nessa situação, ele traga aqui, ó, que a gente pode até fazer a simplificação, né? No caso aqui, o produto fatorial, se a gente fosse aqui calcular, seria o quê? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Imagina que vai ser um número muito alto, né? Então, o que a gente pode fazer quando é uma divisão de fração? Quando chegar no 7 aqui, ele vai decrescendo. Quando chegar no 7, ele para. Ele para, coloca o símbolo fatorial e embaixo também, ó, esse 7 fatorial, embaixo também está dividindo, ó, por 7 fatorial. Sabemos que uma divisão, números iguais, produtos iguais, eu posso simplificar, né? Caso aqui o produto de 7 fatorial é o mesmo produto de 7 fatorial. Ou seja, eu posso simplificar. O que vai nos restar aqui? O 10 vezes 9 vezes 8. 10 vezes 9 vezes 8 está aqui, 120. Pronto, então ele resumiu aí. É uma maneira que a gente tem a possibilidade de a gente resolver para simplificar o cálculo. Bom, aí tem outro exemplo aqui, que ele traga aqui uma incógnita aqui para calcular, e aqui ele simplifica, chega aí no resultado. Aí eu peço para que é sempre bom vocês transcrever esses exemplos aqui para o caderno, porque no instante que você está fazendo o caderno, você memoriza melhor, e aí você faz até um estudo melhor, né, o porquê que isso é assim, o porquê que isso é assim. Então é sempre bom transcrever esses exemplos para o caderno, tá?
Após isso, tem aqui no final aqui o 3 exercícios, tá? Eu vou deixar aí para no caso vocês concluir aí nessa aula de hoje, certo? Eu vou procurar estar deixando menos exercício porque eu percebi que na uma aula eu deixei uma quantidade e eu percebi que o número de devolutivos também caíram. Não sei se foi pelo excesso da quantidade, mas é só ressaltando que na aula anterior eu deixei 2 aulas, no caso 4 aulas, né? Foram 2 da aula de quinta e a aula de sábado. Eu deixei para fazer aquela lista, mas eu percebi que baixou o número de devolutivos, né? Do que vinha nas questões anteriores. Então, por isso eu vou estar passando uma quantidade menos de exercício, mas porém aí eu vou procurar todo dia da nossa aula, seguindo o nosso horário, e vou estar entrando aqui com material, e aí logo mais a gente faremos aquela live, né? Explicando sobre todo esse conteúdo, fazendo um resumo de tudo, e aí vocês poderão estar trazendo, expondo as dúvidas de vocês para que a gente consiga estar explicando aí da melhor maneira possível. Certo? Então, o material da aula de hoje é isso. Eu vou deixar sugerido também para vocês aí um link de YouTube, tá? No caso, o professor lá explicando lá. Eu sugiro que vocês assistam para facilitar aí é, a resolução de vocês, tá? Dessa atividade de hoje. Então, por hoje é só. Até breve.